Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um domingo para louvar ao nosso Deus, aprender um pouquinho mais sobre Ele. E como eu disse para vocês, esses 2 primeiros domingos do mês de dezembro, que é o último mês do ano, né? Nós vamos relembrar todas as historinhas que nós vimos neste ano. E vocês lembram quantas histórias eram? Vocês lembram da atividade que eu deixei com vocês no domingo passado? Nossa, eram muitos personagens. Eu acho que eram 18. Estou certa? Isso aí, eram 18 personagens. Quem aí já conseguiu fazer a atividade dos 18? Ou quem aí ainda está fazendo? Me digam. É muita coisa, vocês não precisam fazer tudo de uma vez, mas não deixem de fazer, tá bom? É muito bom relembrar as histórias bíblicas. E hoje, como eu disse para vocês, nós vamos continuar relembrando algumas histórias e algumas situações que nós aprendemos na Bíblia durante todo este ano. Vocês lembram que eu disse que para cada personagem bíblico nós estudamos também o relacionamento com Deus deste personagem? É isso. E hoje, na nossa atividade, nós vamos falar sobre esse relacionamento com Deus. Será que nós também podemos nos relacionar com Deus assim como esses personagens se relacionavam? Me conta aí, o que você acha? Eu acho que sim. Vamos ver? Nós vamos fazer a atividade e você vai poder relembrar tudo. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração. Feche os olhinhos, junte as mãozinhas e fique bem quietinho. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por ter ficado conosco, ao nosso lado, nos ajudando em todas as aulas da escola dominical. Muito obrigada porque mesmo diante de tantas dificuldades, de tantos problemas, diante dessa pandemia que nos afetou durante quase todo este ano, o Senhor nos deu força para que pudéssemos passar por tudo isso da melhor forma possível. O Senhor nos acompanhou, o Senhor nos orientou e nós conseguimos fazer todas as atividades, ouvir todas as lições e aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Nós te agradecemos porque durante esse tempo nada nos faltou. O Senhor cuidou da nossa saúde, cuidou dos nossos familiares, nos amou em cada momento e demonstrou o seu amor para conosco em tudo e em todos os momentos da nossa vida. Nós só temos que te agradecer e pedir que o Senhor continue conosco no decorrer deste ano e que nos dê força e ânimo para começarmos um ano novo e que no próximo ano nós possamos novamente nos reunir na tua casa. Nós te pedimos isso em nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, agora sim, a gente vai partir para a nossa atividade. Vamos lá? Vamos ver tudo que a gente tem para fazer? Bom, então vamos lá. A nossa atividade de hoje, ela é super legal. Ela é muito fácil de fazer. Lembram que eu falei para vocês no domingo passado que nós estudamos 18 personagens da Bíblia? Pois é. Também teve outra coisa que a gente estudou. Nós estudamos o relacionamento com Deus de cada um desses personagens. E na nossa atividade de hoje, eu quero que vocês desenhem ou representem de alguma forma nesse espaço o relacionamento com Deus deste personagem. E você pode fazer um desenho a lápis, de caneta, canetinha, com tinta. Você pode pegar desenhos de revista, recortar, colar nesse espaço. Seja bastante criativo, faça como você quiser. E fora isso, eu quero que você me diga se você deve ou não imitar esse personagem. Na atividade, vocês deverão observar os versículos e tentar, a cada dia, decorar um versículo. Tente fazer esse esforço. Medite nos versículos e tente decorá-lo.
Olha só como é fácil. Nosso primeiro personagem é Noé. O versículo que a gente se baseou estava em Gênesis 6:9, que falava que Noé tinha um relacionamento de intimidade com Deus. E na Bíblia também está escrito o seguinte: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Isso está lá em Colossenses 2:6. Você acha que esse relacionamento de intimidade com Deus é um relacionamento que nós também devemos ter com Deus? Se você acha que sim, você só vai assinalar que sim. E aí você vai fazer um desenho aqui de como você pode manter intimidade com Deus, como que você pode andar em seus caminhos, tá bom? Depois, a segunda personagem é Sara. Nós vemos em Gênesis 21:6 que o relacionamento de Sara com Deus era um relacionamento de alegria. E nós temos aqui um versículo que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse versículo está em Filipenses 4:4. E aí, você acha que esse relacionamento de alegria você também deve ter com o Senhor? Se sim, você coloca sim. Se não, você coloca não. Depois nós estudamos sobre a mulher de Ló e nós vemos que ela teve um relacionamento com Deus de desobediência. E olha o que a Bíblia fala sobre isso. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Isso está em Lucas 17:33. E aí, desobediência é algo que a gente deve ou não imitar? Bom, a nossa outra personagem era Joquebede. E em Êxodo 2:3, nós vemos que o relacionamento dela com Deus era de confiança e esperança. E na Bíblia também está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isto está em Salmos 37:5. E aí, você deve imitar ou não? Bom, depois nós vimos a história de Moisés. E lá em Êxodo 7:10 fala que ele foi obediente. Na Bíblia também está escrito que Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Isso está em João 14:15. E aí, isso é algo que você deve ou não imitar? A nossa outra história foi sobre Balaão. E na história de Balaão, nós vemos que ele era um homem ganancioso. Isso está lá em Números 22:7. E na Bíblia diz o seguinte: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Isso está lá em 1 Timóteo 6:10. E aí? Você acha que ganância é uma coisa que a gente deve ou não imitar? Já na história de Raabe, nós vemos que o relacionamento dela com Deus foi de reconhecimento que ele era Deus. E isso está lá em Josué 2:11. E o versículo para a gente decorar é este: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Isso está lá em Salmos 95:3. Você acha que isso é algo que a gente deve ou não imitar? Nossa próxima história foi sobre Josué. E você lembra dessa história? Josué foi um homem de coragem. E isso está em Deuteronômio 31:8. E na Bíblia também está escrito: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Isso está lá em Josué 1:9. Me diz aí, você acha que coragem é algo que a gente tem que ter ou não? Nossa próxima história foi sobre Débora. E na Bíblia mostra que Débora teve fé. E isso está lá em Juízes 4:9. E tem um versículo que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E está escrito em Hebreus 11:6. Me diz aí, fé é algo que nós devemos ou não imitar?
Devemos ou não devemos ter? Um outro personagem que nós vimos é Sansão. Sansão mostra um relacionamento com Deus de arrependimento. E isso está em Juízes 16, 28. E na Bíblia também diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Isso está lá em Atos 3:19. Me diz aí, você acha que deve ou não se arrepender? Deve ou não imitar isso que Sansão fez? Se arrependeu. A outra história é sobre Ruth. Ruth mostra um relacionamento com Deus de fidelidade. Isso está lá em Ruth 1:16. E na Bíblia também está escrito: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Isso está em Salmos 119:30. A outra história que nós tivemos foi sobre a vida de Ana e mostra que ela teve um relacionamento com Deus de humildade. E isso está lá em 1 Samuel 1:15. Na Bíblia também está escrito: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E isso está lá em Tiago 4:10. Me diz aí, você acha que deve ou não imitar o relacionamento de Ana com Deus, de humildade? Na história seguinte, nós vimos a vida de Samuel. E Samuel mantinha um relacionamento com Deus de comunhão. E isso está lá em 1 Samuel 3:1. E diz também na Bíblia que a razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E isso está lá em 1 João 4:13. E aí, você acha que nós devemos imitar esse relacionamento de comunhão? Bom, o próximo personagem foi Davi. E Davi mantinha um relacionamento com Deus de adoração. E isto está lá em 1 Samuel 17:45. E na Bíblia também está escrito: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Isso está em Apocalipse 4:8. Será que a gente também deve manter um relacionamento de adoração com Deus, assim como Davi? Bom, nossa outra personagem era Esther. E Esther nos mostra um relacionamento com Deus de temor. Isso está lá em Esther 4:16. E também tem um versículo na Bíblia que diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E isso está lá em Eclesiastes 12:13. E aí, qual vai ser a sua resposta para essa pergunta? Você deve ou não imitar Esther? Já o outro personagem, Daniel, teve um relacionamento com Deus de oração. E esse relacionamento está demonstrado lá em Daniel 6:10. Mas na Bíblia também tem uma oração linda que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E essa oração linda está lá em Mateus 6:9 até o versículo 13. Me diz aí, você já sabe dizer de forma decorada o versículo do Pai Nosso? A nossa penúltima história foi sobre Maria, mãe de Jesus. E o relacionamento com Deus dela era de serva. Olha lá, está escrito em Lucas 1:38. Também está escrito na Bíblia que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança.
A Cristo Senhor é que estais servindo. Isso está em Colossenses 3, do versículo 23 ao 24. E o último personagem foi Zaqueu. Você lembra da história dele? Mostra que ele teve um relacionamento com Deus de salvação, assim como muitos outros personagens que nós estudamos. A história de Zaqueu está lá em Lucas 19, do versículo 9 ao 10. E a Bíblia também diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Isso está lá em Atos 16, 31. E chegamos ao fim. Mas, de todos esses personagens que nós podemos imitar ou não alguma coisa, vocês acham que tem algum personagem da Bíblia que nós podemos imitar tudo o que ele faz? Sim, Jesus Cristo. Lá em Efésios 5, no versículo 1 e 2, está escrito: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós estudamos 18 versículos hoje. Eu queria saber de você o seguinte: será que você consegue, daqui para frente, tentar ler e decorar esses versículos? Eu espero que sim. São versículos lindos que estão gravados lá na Bíblia e que também devem estar gravados no nosso coração. Bom, eu espero que você tenha gostado de relembrar tudo isso, de saber que nós podemos nos relacionar com Deus de uma forma íntima, preciosa. Nós temos muito que agradecer a Deus. Quem diria que depois de um ano todinho, tendo aula online praticamente todos os domingos, né? A gente iria estar aqui hoje relembrando tantas histórias, tantas coisas novas que aprendemos, não é verdade? Nós temos essa oportunidade de aprendermos da palavra de Deus, de estarmos próximos dele, e nós só temos que agradecer a ele por tudo isso, por tudo que ele tem feito nas nossas vidas. E agora eu vou me despedir de vocês, vou dar um tchau, mas tenho que dizer para vocês que o ano que vem a gente se encontra novamente. Esse ano a gente ainda tem muita coisa legal, vocês acreditam? Tem Natal aí pela frente, tem mais um domingo com novidades por aí, então a gente vai esperar vocês, mesmo que de forma online, para que a gente possa continuar aprendendo sobre Deus, louvando a Deus e também orando a Ele e pedindo a Ele que tudo isso passe logo para que a gente possa estar junto novamente na casa dele, louvando a Ele, todos juntos, reunidos em comunhão, certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até logo mais. Tchau, tchau!